Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai falar sobre o mais recente filme de Paul Thomas Anderson, Trama Fantasma, de 2017. É inegável a gente notar o quanto Paul Thomas Anderson é querido e respeitado pelos membros da academia. Eu mesmo, nas minhas previsões e palpites sobre os indicados ao Oscar desse ano, tinha previsto que ele seria um dos indicados na categoria de melhor diretor. E vejam só, ele é bastante jovem, né? Ele nasceu aí em 1970, ou seja, tem menos aí de 50 anos de idade. Ao longo de sua carreira, ele já foi indicado 8 vezes, sendo que esse ano ele está indicado em 2 categorias diferentes, e o próprio filme, o Trama Fantasma, está indicado em 6 categorias, o que é uma amostra do quanto os membros da academia gostaram desse trabalho. Quem conhece um pouquinho aí da obra dele, já assistiu a outros títulos, como por exemplo Magnolia, de 1999, ou então Sangue Negro, de 2007, sabe muito bem que os filmes dele não são exatamente convencionais, e muitas vezes tem um andamento um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver no cinema. O cineasta trabalha muito com o subtexto, com o uso de metáforas e com o manejamento de todos os elementos cênicos que ele tem nas mãos para induzir o espectador a algum tipo de resultado. E no caso do filme que a gente está analisando aqui, Trama Fantasma, não é diferente. Na história, a gente tem o personagem protagonista de Reynolds como um renomado estilista inglês. Ele é responsável por vestir com muito luxo e estilo as mais importantes personalidades da Inglaterra ali pelas décadas de 1950. Então são famílias de grandes posses, membros da realeza e demais indivíduos aí de alto prestígio na sociedade. Agora, Reynolds não é um estilista comum, uma pessoa comum. Ele é extremamente meticuloso em seu trabalho e altamente exigente consigo mesmo e com todos os que trabalham à sua volta. Para conseguir chegar aos seus resultados, ele conserva uma rotina diária muito metódica, que conforme a gente vai acompanhar ao longo do filme, beira a obsessão. I cannot begin my day with a confrontation, please. I'm delivering the dress today, and I can't take up space with a confrontation. I simply don't have time for confrontations. Agora, tudo isso é questionado e já logo no início do filme, a partir do momento em que ele faz uma viagem e durante um café da manhã em uma pensão, conhece a garçonete Alma, que imediatamente lhe chama a atenção e passa a ser a sua amante. Will you have dinner with me? Bom, e a partir daí, o filme então se caminha para a exploração entre essa relação sob o ponto de vista tanto do nosso protagonista Reynolds quanto da co-protagonista Alma. A gente percebe logo nos primeiros momentos que não se trata aí de uma relação comum, convencional, entre um casal como a gente já viu tantas outras vezes. Pelo contrário, o individualismo exacerbado de Reynolds acaba fazendo com que aquela relação seja bastante abusiva e, por que não dizer, até mesmo predatória. E isso acontece porque o nosso protagonista, o Reynolds, está acostumado a controlar absolutamente tudo o que está em sua volta. E, inclusive, uma de suas convicções é nunca se casar, ter relacionamentos, mas não assumir esse compromisso. Acontece que a Alma não está disposta a entregar os pontos assim tão facilmente e passa a confrontá-lo em diversos momentos, muito em função da sua própria frustração naquela relação. E isso vai acabar alterando as convicções e a maneira de se comportar desse nosso protagonista. All your rules and your walls and your doors and your people and your money and all these clothes and everything. This game. Everything here. The whole... Nothing is normal or natural or... Everything is a game. Bom, posto assim dessa forma, o enredo até parece simplório. Mas ao acompanhar a história, a gente vê o quanto a habilidade como diretor de Paul Thomas Anderson e os pequenos detalhes da história fazem desse um trabalho destacável em meio à temporada de prêmios. São os detalhes que fazem desse filme uma pequena joia. E aí eu chamo a sua atenção para pelo menos 3 elementos aí muito interessantes e que servem um pouco para exemplificar tudo isso que eu estou falando. O primeiro deles, a apresentação da nossa co-protagonista, a personagem de Alma, logo no início. A caracterização física dessa personagem é de uma beleza límpida, pura, sem adornos ou maquiagem, o que certamente despertaria ainda mais o interesse do nosso protagonista, já que, a exemplo dos tecidos que ele utiliza na sua forma mais crua para fazer um vestido à sua maneira, ele poderia também moldar
essa sua companheira da maneira que ele quisesse, ao vê-la dessa forma um tanto despida. Trata-se aí, portanto, de uma analogia estética entre o ofício que ele desempenha profissionalmente e as relações pessoais. Um outro momento bastante interessante é a primeira experiência mais íntima, por assim dizer, desse nosso casal protagonista. Ao contrário do esperado, que seria eles se recolherem a um local mais reservado para ficarem a sós, não. Reynolds, na verdade, leva a sua nova namorada, por assim dizer, e ao invés de despi-la, ele faz exatamente o contrário, fazendo-a provar uma de suas criações. 10, 9, 6.5, 25 and 45. That's it. Quer dizer, toda aquela expectativa criada por aquele momento, inclusive por parte da jovem, acaba indo por água abaixo e já dá sinais do que seria essa relação predatória do nosso protagonista com ela. Ao invés de um momento a sós, onde eles pudessem aproveitar juntos, ele na verdade expõe a amante, tornando-a vulnerável e numa situação bastante desconfortável. Agora, o elemento mais interessante desse subtexto de Paul Thomas Anderson, na minha opinião, é que na realidade, mesmo com todos esses elementos que eu estou apontando, a gente não pode afirmar que simplesmente o filme é crítico ao machismo ou ao controle dos homens sobre as mulheres. Porque se a gente fizer uma análise bastante detalhada, vamos perceber que na realidade aquele personagem protagonista depende das mulheres que o cercam, e todas elas são de grande influência para ele ao longo de sua vida. Reynolds na verdade está rodeado de mulheres desde a infância, e ele cita com muito carinho e muita idealização até a figura da mãe, ainda na infância. She was quite a remarkable woman. She taught me my trade. So I tried to never be without her. No dia a dia de seu ofício, ele entra em contato constantemente com mulheres da alta sociedade e que exigem o seu melhor nos trabalhos que elas irão vestir depois. Para o trabalho mais pesado, ele conta com um verdadeiro exército de costureiras que ajudam ele a efetivamente produzir as criações que ele desenha. E ao seu lado, como braço direito, ele tem a irmã, Cyril, que tenta preservar o status quo e inclusive manter o artista dentro do seu dia a dia metódico. A inteligência, a inquietude e a maneira como a nossa protagonista Alma tenta se interpor a toda aquela situação vivida faz com que o nosso protagonista passe por transformações muito importantes até o final da projeção. Ou seja, no final das contas a gente pode afirmar com bastante segurança que Trama Fantasma é mais um filme que exalta o papel das mulheres dentro da sociedade. Ainda que a história toda gire em torno de um personagem masculino, é na realidade todo o suporte e todas as influências femininas que fazem com que ele siga a linha narrativa do início ao final. E se a gente for analisar mais especificamente a personagem de Alma, é ela a principal responsável por uma importante mudança psicológica do personagem de Reynolds, especialmente na sequência onde ele sai de casa na noite de Ano Novo e vai atrás da amante em uma festa que estava sendo promovida na cidade. Para uma pessoa extremamente metódica e que se incomodava inclusive com pequenos ruídos, como uma xícara de café, o chá caindo na xícara, aquele movimento, aquele momento de festa com todo aquele barulho e toda aquela explosão de cores é um ponto extremamente fora da curva. Bom, e além de todo esse apuro narrativo que eu acabei de destacar, também não posso deixar de anotar aqui referência a grandes momentos técnicos dessa projeção. O primeiro deles está nos figurinos, muito bem desenhados e bem acabados, que não só conversam muito bem com os nossos personagens, como também estão totalmente adequados à época retratada pela película. Também não posso deixar de notar a excelente trilha sonora, que é um pouco irregular do ponto de vista dos acordes utilizados ao longo da projeção, mas isso é feito de forma proposital, muito como uma decorrência da personalidade do nosso protagonista. Fica aí uma menção honrosa ao compositor Jonny Greenwood por esse trabalho. E é claro, eu não poderia deixar de citar nesse vídeo o grande ator Daniel Day-Lewis, que afirmou que esse seria o seu último trabalho da carreira. Se é verdade mesmo ou não, não sabemos, e eu particularmente espero que não seja verdade, já que eu acredito que ele seja um dos melhores atores da sua geração. Para vocês terem uma ideia, Daniel Day-Lewis é um dos atores mais premiados da história da academia, tendo vencido
3 Oscars e os 3 como protagonista. Em 1989, Meu Pé Esquerdo deu o primeiro dos 3 prêmios da carreira do ator, e esse filme já foi analisado aqui no canal do Meu Tio Oscar, então volte lá para conferir esse vídeo. Depois, em 2007, e num filme dirigido também por Paul Thomas Anderson, ele foi premiado por seu papel em Sangue Negro, e finalmente em 2012, Lincoln, dirigido por Steven Spielberg, lhe deu o 3º prêmio. E o que mais me chama atenção nesse trabalho especificamente é a maneira como as expressões faciais dizem muito sobre esse personagem. E ele mantém essa regularidade ao longo do filme, transmutando-a sempre que necessário em função de algum elemento externo, como são, por assim dizer, os ataques de alma às suas convicções. It shouldn't concern you. It does concern me. It concerns me very much, Cyril, because it's hurt my feelings. It's hurt my feelings. No final das contas, eu posso afirmar com bastante tranquilidade que esse pode ser considerado um grande filme. Não foi à toa que ele recebeu as 6 indicações nas 6 categorias diferentes ao Oscar desse ano. E é claro, exige um pouco de paciência de parte da plateia. Mas mesmo assim, se a gente prestar atenção nos detalhes e na maneira com que Paul Thomas Anderson conduz essa história, a gente vai encontrar um filme de primeira. If you didn't wake up from this, if he wasn't here tomorrow, no matter. Thank you for coming. For I know he'd be waiting for me in the afterlife, or some safe celestial place. In this life, and the next one after. And for whatever there is on the road that follows from here, it would only require my patience to get to him again. You see, to be in love with him makes life no great mystery. E você aí, o que achou desse trabalho? Concorda comigo? Deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão. Também curta, compartilhe esse vídeo e, é claro, se inscreva no canal. Com isso a gente encerra a análise de todos os filmes indicados na categoria máxima pela Academia esse ano. Foi uma viagem e tanto, né? Pois é. E olha só, no domingo, dia 4 de março, dia da cerimônia, eu convido você a participar de uma live, uma transmissão ao vivo, simultânea aos prêmios da Academia, aqui no canal do YouTube, a partir das 21 horas, no horário de Brasília. A gente vai comentar cada um dos filmes do mesmo jeito que você já está acostumado nos debates que acontecem depois da análise de cada ano. Também vamos falar sobre curiosidades e fazer a melhor cobertura do Oscar na internet brasileira. Não pode perder, hein? Eu espero você!